ligou. Deu boa, vamos para cima. Deixa eu pegar minha cola novamente. Vai dar tudo certo, agora sim, agora vai, agora foi, beleza, deu. Aqui. Então, vamos lá, voltando. Quando eu estou com medo, o meu cérebro pensa assim. Não é que o cérebro pensa, né? Mas ele interpreta os pensamentos que estão relacionados ao medo e ele interpreta também a emoção. E o cérebro, ele fala assim, caraca, estamos em perigo. Estamos em perigo, alguma coisa vai acontecer porque o Pedro, ele está com medo. Ele está com medo, alguma coisa está acontecendo. E deve ter alguma coisa que vai colocar a vida dele em risco. É assim que o cérebro interpreta. Quando ele pensa assim, deve ter alguma coisa que vai colocar a vida do Pedro em risco, ele deflagra uma cascata de reações que tem por objetivo proteger o Pedro. Dentre essas reações, ele promove um processo inflamatório. É quase como um contrassenso, né? Porque o nosso organismo, se por exemplo eu estou sendo ameaçado, por que o meu cérebro envia uma mensagem para as minhas células para que ocorra a liberação de citocinas, que são proteínas inflamatórias? Por que o cérebro faz isso? Porque quando eu tenho uma maior liberação de proteínas inflamatórias, numa reação do organismo a essas proteínas inflamatórias, o meu organismo ele amplia a presença de glóbulos brancos, de leucócitos. E os leucócitos, eles vão sim também atuar em relação às proteínas inflamatórias e vão principalmente, essa é a estratégia, atuar se, por exemplo, vamos supor que o Pedro leve uma mordida. E essa mordida, ela vem infectada por bactérias da boca desse animal que mordeu o Pedro. Então, na medida em que o Pedro foi mordido por esse animal e na boca desse animal tem bactérias, os glóbulos brancos que foram estimulados na sua produção em função das proteínas inflamatórias vão poder combater aquelas bactérias que vieram a entrar no organismo do Pedro em função da mordida que ele levou. Mas nesse caso não tem mordida nenhuma. É o cérebro que está interpretando o medo e a emoção medo e os pensamentos relacionados ao medo e achando que o Pedro então está correndo risco de morte. Como de fato o Pedro não está sendo mordido, é só uma interpretação não tão inteligente, não gosto de usar essa palavra, mas é uma interpretação desfuncional do cérebro. O cérebro interpreta medo como perigo, interpreta pensamento negativo como perigo, assim como fizeram os nossos ancestrais lá atrás. E eu já vou falar sobre isso. Mas, enfim, dado a essa produção, então, de proteínas inflamatórias, o nosso corpo, principalmente o corpo do depressivo, vai se tornando inflamado. Porque o depressivo, eu estou rindo, mas eu não deveria. O depressivo, ele está sempre nesse estado triste. Ele está sempre nesse estado, geralmente, né, grande parte, inclusive o diagnóstico é feito dessa maneira, que grande parte da realidade desse indivíduo tem um humor deprimido. Então, é uma das características principais. Então, um esvaziamento da capacidade em sentir prazer, um humor, grande parte do dia depressivo. E esse humor depressivo, pensamentos negativos, geralmente relacionados à ansiedade, relacionados ao medo, faz com que esse indivíduo, o tempo todo, esse organismo, compreenda que o tempo todo ele está ameaçado por alguma coisa. E faz com que o tempo todo o cérebro envie mensagens para todas as células do corpo para que elas produzam citocinas, que são proteínas inflamatórias. Ou seja, o corpo desse indivíduo, gradativamente, vai ficando mais e mais inflamado, uma inflamação de base. Então é como se o indivíduo estivesse sempre inflamado. Da mesma maneira, quando nós estamos doentes, o nosso organismo, isso é uma coisa filogenética, isso é uma coisa evolutiva, o nosso corpo, ele para proteger não somente a si mesmo, mas proteger também os outros, a tendência é que nós recebamos uma informação de que nós devemos nos isolar. Então, quando eu estou doente, eu quero também ficar sozinho, porque ao longo do processo evolutivo da minha espécie, da nossa espécie, toda vez que alguém ficava doente, era importante que essa pessoa se isolasse para não difundir os vírus e as bactérias que possivelmente aquela pessoa tem. Então, se isolar mediante um estado doentio é sim uma característica que faz parte da nossa espécie.
E quando nós estamos depressivos por um longo tempo, nós fisiologicamente apresentamos um quadro muito semelhante a uma doença. Apresentamos fisiologicamente um quadro inflamatório, em função daquilo que eu já expliquei. O meu corpo, mediante o medo, mediante a ansiedade, mediante a insegurança, muito presente nas pessoas que são depressivas, se torna inflamado. Esse quadro de inflamação decorrente da relação, da interpretação desse quadro psicológico e emocional, faz com que, por outro lado, o meu corpo se inflame, o que é semelhante a um estado de doença, que filogeneticamente, na nossa espécie, quando nós estamos doentes, os nossos antepassados agiram assim e por isso nós também sobrevivemos, né? Porque imagina você doente lá atrás, onde nós não tínhamos acesso a fármacos, era muito mais difícil as coisas, né? Sei lá, não sei quantos anos atrás. Então, o se isolar era importante para a perpetuação da nossa espécie. Quando nós estamos depressivos, nós nos tornamos inflamados. E com isso, o nosso organismo entende que é bom estar isolado. Então, não é somente que a pessoa busca estar isolada e se torna depressiva. Quando a pessoa está depressiva também, ela não tem vontade de se relacionar com outras pessoas por conta dessa pressão filogenética, por conta dessa informação que faz parte da nossa espécie. Um outro aspecto importante também relacionado à psicologia evolutiva, relacionado a como que nós nos comportamos desde os primórdios dos tempos, do Australopithecus, do homem Neandertal e dos nossos antepassados muito lá atrás, quando sobreviver era quase que somente possível quando nós estávamos em grupo e o indivíduo que não estava no grupo era quase que uma sentença de morte, onde os animais presentes eram animais muito grandes em relação, por exemplo, ao ser humano. Então eu estou falando de um tempo, por exemplo, onde nós tínhamos mamutes, onde nós tínhamos tigre dente de sabre, onde nós tínhamos dinossauros, onde nós tínhamos espécies que para a caça, para você conseguir matar um mamute, era um esforço de toda uma aldeia, de todo um grupo para conseguir cercar, encurralar e daí sim talvez até matar aquele animal. Então o indivíduo que não tinha a possibilidade de estar no grupo, ele quase que invariavelmente ele vinha a falecer. Por isso que existe então essa pressão dentro de nós, uma pressão significativa, para que nós não venhamos a estar sozinhos. A gente não entende muito bem por que estar só é tão prejudicial, né? Isso é uma coisa que está lá no nosso inconsciente. Porque estar só, de uma certa maneira, significa que nós, quase como nós estamos fadados ou sentenciados à morte. Por quê? Porque lá atrás, os nossos antepassados, eles precisavam de outras pessoas para sobreviver. Hoje, na nossa sociedade, nós vivemos um fenômeno que nós vivemos rodeados por milhares de pessoas. Nós temos acesso à internet, então nós temos contato com muitas pessoas, mas nem por isso nós nos sentimos conectados. Essa conexão capaz de deflagrar, por exemplo, a descarga de ocitocina, ela tem muito a ver com o contato presencial. Então nós vivemos hoje um fenômeno diferente do que nós vivíamos lá no passado, mas ainda assim nós carregamos conosco essa informação lá no nosso inconsciente, né? No inconsciente coletivo, segundo Carl Gustav Jung, existem informações que são compartilhadas por toda a humanidade, que fica num repositório que ele chama então de inconsciente coletivo, da onde ele vai tirar os arquétipos que, por exemplo, não quero viajar nesse aspecto, mas, por exemplo, povos que vivem em ambientes que não tiveram contato com a nossa civilização, eles têm padrões psicológicos semelhantes aos nossos, apesar de talvez nunca terem tido contato com essa civilização, né? Com a civilização ocidental e tal, etc. Mas mesmo lá, a tribo lá no, sei lá, no Amazonas e tal, pesquisadores que foram até essas tribos verificaram que eles têm sim o arquétipo do herói, o arquétipo do, sei lá, do vilão. Eles têm a nossa estrutura psicológica, que é da onde Carl Gustav Jung tira a ideia de inconsciente coletivo, ela é compartilhada. Então, nós temos no nosso inconsciente coletivo essa informação de que se eu
ficar só, eu vou morrer. Ou seja, o isolamento social, ele é um causador de doença psíquica. Nós não fomos projetados, né? Nós não fomos projetados para vivermos só. Ninguém é uma ilha, né? Tem esse dito popular, ninguém é uma ilha. E de fato nós precisamos uns dos outros. Estar relacionado, fazer parte, pertencer a um grupo, pertencer a uma comunidade é algo que alimenta a nossa subjetividade, que alimenta a nossa alma. É quase tão importante, ou talvez até em alguns aspectos mais importante, por exemplo, do que o alimento. Na Segunda Guerra Mundial, e eu já compartilhei isso em outros momentos, na Segunda Guerra Mundial, crianças órfãs na Alemanha, em orfanatos que tinham bastante comida, mas não tinham necessariamente pessoas suficientes, né, para cuidar delas, tinham um índice de óbito muito maior, essas crianças morriam com maior frequência do que, por exemplo, em orfanatos onde não tinha tanta comida, não tinham tantos recursos, mas tinham uma quantidade maior de pessoas tomando cuidado. Então essas crianças, elas recebiam mais contato físico, elas não recebiam necessariamente mais comida, mas elas recebiam contato físico. Nós precisamos de contato físico. Uma mãe, por exemplo, quando ela vai amamentar, é uma coisa muito louca como que o nosso organismo funciona. Mas o leite, ele só é liberado na mulher mediante a presença desse hormônio importante chamado de ocitocina. Então, a mulher, quando ela está tensa, ela não consegue liberar a ocitocina, mesmo ela tenha a criança no colo. E eu já tive a oportunidade, por exemplo, de atender uma mãe que ela não estava conseguindo amamentar e tal, etc. E daí eu fui perguntando, mas como é que é o processo? Como é que você amamenta o teu filho? E ela descreveu como se ela estava sempre ansiosa, ela não tinha um lugar específico, ela não se recolhia, ela não olhava para a criança durante o processo. Ela não se permitia estar ali, ela estava preocupada, na verdade ela estava com medo que ela não fosse conseguir amamentar. Então tudo isso, essas ideias de fato geram medo, ativam o sistema límbico, ativam a parte lá responsável por esse mecanismo luta ou fuga que bloqueia a possibilidade da liberação de ocitocina. A ocitocina, ela é um hormônio muito relacionado à confiança, muito relacionado ao prazer e que traz estabilidade. Então, o que eu recomendei para essa mãe é que ela achasse um local específico, em silêncio, que não tivesse criança correndo, que não tivesse um marido, sei lá, preocupado, trabalhando e tal, etc. Mas que ela pudesse se recolher, de repente, no quarto e que ela, se ela pudesse ter, sei lá, silêncio, de repente uma música calma, e que ela olhasse, sim, para a criança, que ela procurasse sentir a criança e daí, gradativamente, possivelmente, naturalmente, o leite ia descer, né? A gente diz, o leite ia descer. E foi isso que ocorreu e eu tive a felicidade, na semana subsequente ela veio, estava super feliz, estava conseguindo amamentar, aquele quadro de ansiedade dela em relação a não conseguir amamentar, obviamente melhorou, porque na verdade quando ela conseguiu amamentar, ela conseguiu na verdade amamentar porque ela relaxou. E porque ela relaxou, ela conseguiu amamentar. E uma coisa, então foi levando um ciclo virtuoso. Assim também é em relação à depressão. A depressão é uma espiral descendente, você vai cada vez mais entrando em um buraco. E o que nós precisamos é reverter os mecanismos que nos levam para esse buraco. E um dos mecanismos que nos leva a esse buraco é o isolamento social. O problema é que o depressivo, normalmente, ele não vai sentir vontade de se relacionar com as pessoas. Ele vai sentir vontade de se isolar. Como eu expliquei, nós carregamos em nós, no nosso inconsciente, a ideia também de que quando nós estamos doentes, né, os nossos antepassados, milhares de anos atrás, não tinham fármacos, não tinham hospitais. Então, quando eles estavam doentes, e na verdade as aldeias que sobreviveram, né, os nossos antepassados que sobreviveram, pensando na psicologia evolutiva, foram justamente aqueles que quando estavam doentes, eles se isolavam. Então, quando nós estamos depressivos, isso gera um processo inflamatório, como eu expliquei ainda há pouco, que faz com que o nosso cérebro interprete que eu estou doente. Então, a ideia é internamente que eu devo me isolar. Mas se eu me isolar
além de que eu já estou depressivo, se eu me isolar, a tendência é que eu vou me sentir mais preso dentro desse mecanismo de luta, fuga, medo, ansiedade. Eu não vou desativar esse mecanismo, eu vou aprofundar esse mecanismo. E vai ser cada vez mais difícil sair dessa realidade. Então, como já disse um psiquiatra que eu admiro muito, que é o Dr. Marco Abud, o caminho para fora da depressão não é solitário. Mas nós teremos, invariavelmente, que fazer um esforço. É mais ou menos, por exemplo, como hoje eu gosto de fazer atividade física, mas não é sempre que eu gosto de fazer atividade física. Eu gosto de me alongar, mas não é sempre que eu gosto de me alongar. Inclusive, se alongar, né, é sentir dor. Basicamente é isso. Se você não está sentindo dor quando você está se alongando, não que você vá se lesionar, mas se você não está tracionando as fibras musculares, você não tem efeito. Então, uma das medidas que eu tomo para mim, se o meu alongamento está funcionando, é que eu estou forçando com jeito, estou relaxando na dor, né? Porque não é bem um forçar, é um relaxar na dor, é um permitir a dor, é um acolher a dor, mas não é agradável, é desagradável. Assim também, quando a gente vai na academia, quando você você propôs que você ia correr, daí você acorda de manhã, a última coisa do mundo, possivelmente que você quer, é sair para correr. Então, é importante que a gente não faça aquilo que o nosso cérebro está dizendo para a gente fazer. Nosso cérebro está dizendo assim, vai e não se encontra com ninguém. Vai e se tranca no teu quarto. Ou então alguém liga para você, pô, e daí, Pedro, e daí, beleza, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, e você diz que não. Entende? Então, é importante que nesse momento, consciente, então a pessoa ela tem que tomar consciência que o se isolar, ele aprofunda o quadro depressivo. Então, mediante uma orientação, né, se eu puder orientar, eu vou dizer assim, vá contra a tua própria vontade. Mesmo que a tua vontade esteja dizendo assim, não quero me encontrar com ninguém, você vai fazer um esforço, assim como quando você vai levantar um supino lá na academia e é desagradável, assim como você vai dizer muitas vezes não para um determinado alimento que você até sentiria prazer, mas você sabe que não vai fazer bem para você. Então, exige sim um esforço, mas o lado positivo é que à medida que eu vou, então, contra esse gradiente de concentração, contra essa força que me empurra para ficar trancado dentro do quarto, quando eu faço esse movimento e eu utilizo até mesmo desconforto, tipo assim, agora eu vou para isso. Não, agora eu vou, tem que ligar, beleza, e você incorpora aquele sofrimento, você incorpora aquele desconforto e você vai para cima. Essa atitude de você vai para cima rompe essa barreira. E daí você fez um movimento em direção a estar com outras pessoas. Talvez no primeiro momento não seja a melhor coisa do mundo, você realmente sente que você é como se tivesse um peixe fora d'água, né? Então você está lá na festa e você não está conseguindo se entrosar muito com as pessoas, mas ainda assim, gradativamente tudo é aprendizado. Então, de repente, você tá lá depressivo, está fazendo um movimento para sair da depressão, daí te convidam para ir numa festa, ou de repente um amigo te convida para tomar um café e você vai tomar o café, mas você percebe que você não tem muito assunto, você não sabe muito o que falar e é um pouco constrangedor, mas eu tenho certeza que você vai se sentir melhor do que se você estivesse no teu quarto trancado. E daí tudo é treino. De repente um outro momento, uma outra pessoa te convida, você aceita e você vai e você se senta junto com a pessoa e não é necessariamente tão agradável, mas já é melhor do que da última vez. E assim as coisas vão evoluindo até que gradativamente o estar então com a outra pessoa vai fazendo que com o aprendizado eu tenha uma maior habilidade social e essa habilidade social junto então com pessoas de fato faz com que mais e mais eu libere ocitocina. E a ocitocina, ela é um hormônio que é liberado quando eu me sinto seguro. E o sentir-se seguro bloqueia aquela cascata de reações fisiológicas que são deflagradas quando o indivíduo tem depressão e por causa da depressão ele está psicologicamente preso a um quadro de medo e ansiedade. Então, se eu me sinto seguro, independente de qualquer coisa, o meu organismo diz assim, olha só, o Pedro está liberando ocitocina. Se o Pedro está liberando ocitocina, significa o quê? Que não temos perigo ao nosso redor.
Então não temos um tigre, não temos um leão. É assim que o corpo interpreta, porque foi assim que ele foi doutrinado durante milhares de anos. Então, se o Pedro está liberando ocitocina, epa, show de bola! Não temos um agressor na área, o Pedro está liberando ocitocina. E daí, não liberando ocitocina, eu não tenho a cascata de cortisol, o meu cérebro não vai enviar para as minhas células, como eu já expliquei ainda há pouco, uma mensagem para que as minhas células produzam proteínas inflamatórias, que são as citocinas. Porque, como eu também expliquei, as citocinas elas desencadeiam uma maior presença de leucócitos. Então, o nosso corpo ele tem esse processo de pesos e contrapesos, não é uma coisa tão linear. Então, o meu corpo, ele mesmo produz proteínas inflamatórias, porque daí eu tenho uma maior presença de leucócitos, e os leucócitos são as células de proteção do organismo. Então, se eu estou sendo ameaçado, eu preciso ter mais leucócitos, produz leucócitos. E como é que ele faz? Ele mesmo libera proteínas inflamatórias. Ou seja, se eu estou me sentindo seguro, o meu corpo não precisa se inflamar para se proteger de um possível agressor, que no caso, há milhares de anos atrás, era um animal, possivelmente, ou era possivelmente um ataque de uma tribo, uma flecha, sei lá, uma lança, era o que rolava, né? E hoje em dia não, hoje em dia é a televisão que você, nem mais televisão, é o celular que você abre e daí tem uma série de notícias negativas. Então a gente está o tempo todo sendo bombardeado por esses elementos que deflagram esse sistema. E se eu estou dentro de um ambiente que faz com que eu libere ocitocina, o meu organismo entende que eu estou bem. E se eu estou bem, ele bloqueia essa cascata de reações, fazendo com que não mais eu esteja inflamado, fazendo com que eu esteja tranquilo. E com isso eu vou gradativamente então saindo desse quadro depressivo. Então, estar com outras pessoas é fundamental para a pessoa conseguir sair de um quadro depressivo. São várias outras estratégias que são importantes e que a gente pode agregar a isso também, né? Treinar um pouco mais a mente para olhar para uma perspectiva positiva, tipo você agradecer, né? É uma outra estratégia. Você pode incluir na tua realidade, isso é Martin Seligman, né? um dos psicólogos mais modernos agora, da psicologia positiva, ele verificou que o fato de você simplesmente agradecer no final do dia, de preferência por escrito, você então escrever, né, The Three Blessings, as 3 bênçãos do dia. Eu me senti abençoado porque, sei lá, encontrei com um amigo meu. Eu me senti abençoado porque, eu me senti grato porque eu tinha comida, né, sobre a mesa. Eu me senti grato porque eu saí com meu filho, eu saí com a minha filha. Então, pequenas coisas, e a lembrança disso, novamente, faz com que esse mesmo mecanismo seja ativado, o mecanismo de segurança, esse mecanismo que libera ocitocina. Então, o corpo ele se regula muito por conta da presença de um ou de outro hormônio ou de neurotransmissor. O nosso corpo ele tem uma memória evolutiva muito baseada na sobrevivência, onde medo e angústia e pensamentos negativos deflagram esse mecanismo de proteção, onde está relacionada a presença de cortisol, de adrenalina, dessa cascata inflamatória, da produção de citocinas. E quando eu me sinto seguro, eu tenho muito mais então a produção de ocitocina, né? Quando eu me sinto seguro, eu tenho a presença de ocitocina que neutraliza esse outro mecanismo de luta ou fuga, e aqui eu tenho uma série de outros neurotransmissores e hormônios que atuam junto, fazendo com que haja regeneração. Então, um indivíduo que se sente seguro, ele dificilmente fica doente. E você já deve ter, né, mesmo que você não tenha depressão, você já deve ter, por exemplo, passado pela experiência de tá tudo bem, você está super saudável, de repente você vai lá e briga com o teu namorado, ou você briga com a tua esposa, ou você tem um problema lá na empresa com um colega de trabalho e, depois de 3 dias você ficou gripado. Por que isso ocorre? Por essa mesma razão. Então, esse abalo emocional, a nossa fisiologia, ela interpreta como alguma coisa está colocando a nossa realidade em risco de morte, e ativa o mecanismo de proteção. E esse mecanismo de proteção, ele é muito bom
se eu de fato estiver sendo agredido por um animal, ou se tiver alguém me perseguindo, eu tenho que sair correndo com a maior rapidez possível, ou se de repente eu for lesionado e eu preciso imediatamente de leucócitos, né, de células de proteção do meu organismo para lutar contra as possíveis bactérias que vêm na mordida daquele animal. Mas se isso não é o caso, e se o tempo todo eu estou lá, na verdade, o meu organismo está o tempo todo interpretando um alarme falso, tipo, eu olho na televisão, não tem nada a ver comigo, mas eu olho na televisão, uma coisa aconteceu lá e tal, na BR, teve um acidente, e daí né, e a gente gosta de notícia negativa, né? Porque da mesma maneira, segundo a psicologia evolutiva, nós nos interessamos muito mais por aquilo que coloca a nossa vida em risco, muito mais do que aquilo que nos faz feliz. Então, se tem lá num canal da televisão, ou se tem lá no celular, se você começa a olhar notícias, geralmente você vai procurar, geralmente, tá? A gente vai se sentir muito mais atraído por notícias negativas. Ah, começou uma guerra lá em tal lugar. A gente, meu Deus, começou uma guerra lá em tal lugar. Ah, caiu não sei o que, um avião. Ah, caiu um avião, não sei o que lá e tal. E daí o algoritmo ele vai aprendendo o que eu tenho interesse, né? E daí mais e mais vão vir aquelas notícias negativas. Ah, e teve um terremoto agora lá na Turquia. Terremoto na Turquia, terremoto na Turquia. Quantas pessoas morreram? Meu Deus, tantas pessoas morreram, tantas pessoas morreram. E daí você fica envolto, por quê? Porque nós nos interessamos desde os primórdios dos tempos por notícias negativas, porque essas notícias negativas, tipo uma pegada é uma notícia negativa. Então o meu antepassado lá, Neandertal lá, o homem Neandertal, ele viu uma pegada, ele relacionou com a possibilidade de perigo, ativou o mecanismo dele de defesa e de repente ele sobreviveu. Do que de repente o outro indivíduo lá que viu uma pegada e uhul, beleza, show de bola, uma pegada, tá tudo tranquilo e de repente vem um animal em nheque e devorou aquele indivíduo. Então, nós nos interessamos sim por aquilo que é negativo. E esse negativo, infelizmente, deflagra todas essas reações que potencializam esse quadro depressivo. E esse quadro depressivo, que é muito semelhante a uma doença fisiológica, em função dessa maior presença de citocinas e de um quadro inflamatório, faz com que, por outro lado, eu queira me isolar. Porque também lá atrás, os meus ancestrais, quando estavam doentes, aqueles que sobreviveram, tinham por estratégia se isolar quando estavam doentes. Então, uma coisa vai levando a outra e a outra vai levando a uma. Por isso que nós temos que romper esse ciclo vicioso. E uma das maneiras de fazer isso é, sim, estar próximo de pessoas. Quando nós estamos próximo de pessoas, nós nos sentimos bem. Quando nós estamos próximos, nós seres humanos, né? Mesmo eu sei que existem pessoas que são mais tímidas, eu sei que existem pessoas que têm fobia social, mas tudo isso pode ser trabalhado. O contato físico, ele é fundamental. Então, muitas vezes na minha história, viajando em vários lugares onde eu já estive, parece meio absurdo, né? Mas às vezes eu já cheguei a pedir um abraço para uma pessoa. Eu já morei em muitas comunidades também. Então, de repente eu estava lá, estava me sentindo triste, angustiado, longe da minha família, em outro país, isolado e tal, etc. E de repente eu já tinha aprendido que estar com pessoas fazia bem. Então eu ia para uma pessoa e falava assim, posso te dar um abraço? E daí nesses locais onde eu estive, geralmente havia receptividade para isso. E a pessoa ia lá e a pessoa me dava um abraço, eu sentia a proximidade da outra pessoa. E é quase como que um remédio. E eu me sentia melhor. Então essa também é uma estratégia. Se você é uma pessoa que tende a ter um quadro mais depressivo, acha algum jeito de se aproximar das pessoas. Lógico, às vezes na nossa cultura não é tão normal. Você chega lá e fala assim, posso te dar um abraço? Né? Deveria ser um pouco mais normal a gente se abraçar, mas infelizmente não é assim tão normal. Ainda nós brasileiros abraçamos mais. Mas você pode, de repente, sair com uma pessoa, você pode olhar nos olhos da pessoa. Esse contato com, né, olho no olho, também tem esse potencial. A presença do outro também tem esse potencial. Mas lembrando, geralmente o desejo será de não sair de casa. O desejo será de não se relacionar com ninguém. O desejo será de se isolar. Mas nesse momento a gente tem que fazer um esforço na contramão. É mais ou menos como se nós estivéssemos nadando contra a correnteza. Como se nós estivéssemos
rompendo uma barreira, rompendo a inércia. Tão difícil quanto, por exemplo, aquela pessoa que quer ir na academia, mas porque sabe que é importante, mas não quer ir na academia. No fundo, não quer ir na academia. Mas ela, de repente, ela bota o tênis e ela vai para cima e ela vai para a academia, mesmo não gostando, e depois ela se sente bem, ele se sente bem. É a mesma coisa. Nós temos que fazer esse esforço. Às vezes, quando isso é impossível, quando a pessoa não tem, de fato, motivação, às vezes, sim, procurar um fármaco, né? Procurar um psiquiatra, que possa, eu sou psicólogo, não sou psiquiatra, procurar um psiquiatra que possa recomendar um medicamento que vá dar uma certa motivação para a pessoa pelo menos fazer os primeiros movimentos. Daí depois ela consegue seguir com o processo psicoterápico. Mas é importante que a gente busque forças da onde a gente não tem para fazer esse movimento de ir contra esse desejo básico de se isolar, esse desejo básico de não ver ninguém, esse desejo básico de não querer fazer nada. Porque na medida que a gente vai rompendo isso, então as coisas elas vão gradativamente, elas vão melhorando. Mas uma outra maneira, né, uma outra coisa que faz muito bem, comprovadamente também pela literatura, é você fazer voluntariado. Quando nós ajudamos outras pessoas, nós ativamos um mecanismo em nós chamado de neurônio espelho. O neurônio espelho está muito relacionado à empatia. Então, quando eu me coloco no lugar do outro, você vai, por exemplo, em um orfanato e você vai ajudar lá as crianças, você vai servir lá uma refeição, ou você vai, eu já fiz muitas vezes, né, de fazer teatro em creches ou orfanatos. Eu gosto de teatro, eu gosto de música, então eu ia lá e fazia teatrinho e tal, etc. Depois tinha as crianças, nos abraçavam. Isso é uma coisa muito legal. Então, de repente, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu não tenho um círculo de amigos, não construí ainda esse círculo de amigos, eu posso propor a mim mesmo a participar de atividades onde eu faça um voluntariado. E nesse voluntariado, quando a gente está lá e a gente se coloca no lugar daquela criança que está lá em sofrimento, nós ativamos essa parte do cérebro onde estão os neurônios espelhos, que são partes muito profundas, elas ficam lá no lobo parietal posterior lá atrás, onde no sistema emocional, próximo também ao córtex motor. Então você está vendo lá aquelas crianças e elas estão lá e tal, e elas estão brincando, elas estão pulando, e você está ali, você trouxe um brinquedo, ou você fez cachorro quente, daí você deu cachorro quente para elas, daí tem uma que tem um ranho escorrendo, tem uma que fez xixi na calça, tá tudo bem, daí ela fez xixi na calça, mas ela quer te abraçar, e daí você abraça a criança. Já aconteceu muito comigo, a criança está lá e ela quer carinho, ela quer afeto. Mas naquele momento, assim, poxa, ela tá com um ranho escorrendo, mas você vai lá e você abraça a criança e é quase como, não é que seja mágica, mas esse neurônio espelho ele é ativado e esse contato, esse doar-se por alguém faz com que você, por empatia, você começa a ativar esses mecanismos que liberam ocitocina e você se sente bem. Então, quando nós ajudamos ao outro, de fato, nós também estamos ajudando a nós mesmos. Um evento dramático que eu passei na minha vida, né? Não vou entrar tanto em detalhes, mas eu tinha um relacionamento e nessa época eu participava de uma igreja, eu fazia lá um trabalho e tal, etc. E eu era responsável lá pelos jovens, ia ter uma apresentação e eu era a pessoa que estava na frente daquele processo. E um dia antes da realização desse grande evento, eu soube que a pessoa que era o meu relacionamento foi embora e tal, não vou entrar em detalhes. Mas a pessoa foi embora e eu estava literalmente, na Rua da Amargura. E eu pensei comigo assim, como é que eu vou fazer esse evento, no qual eu sou o responsável pelo evento, se eu mesmo me sinto completamente vazio, se eu me sinto completamente amargurado, se eu me sinto completamente triste dentro de mim mesmo. E tem essa ideia, existe essa ideia que também é verdadeira, né? Que ninguém dá o que não tem. Então como é que eu vou dar alguma coisa lá para aqueles jovens, como é que eu vou ajudar aqueles jovens, se eu mesmo me sinto péssimo nesse momento? Me sinto terrivelmente péssimo. Mas alguma coisa dentro de mim disse assim, cara, você não tem como retroceder. Você é a pessoa responsável, você assumiu, deu ruim aqui no teu relacionamento, é a vida, bola pra frente, vai lá e dá o teu melhor. E eu fui, dei o meu melhor e foi incrível que durante o processo, eu tinha que estar lá com o microfone, eu estava anunciando, tinham bandas e tinha isso, tinha aquilo, mas durante o processo que eu fui me dando aquele momento, eu fui gradativamente já me sentindo melhor. E no final
dessa festa e tal, etc., eu fui a pessoa que de repente mais recebeu de todas as pessoas ali presentes. Apesar de eu estar ali mediando aquele processo, eu era a pessoa responsável, eu estava dando o melhor de mim, mas ao final daquilo eu me senti renovado. Eu senti que aqueles sentimentos de perda, de frustração, de mágoa, de dor, de raiva, eles não estavam presentes. Depois, mais tarde, novamente, é um processo, né? Você vai, você vem, você vai, daí você começa a trabalhar, no primeiro momento, de repente, não tem como não sentir, né? Se de repente você passou por uma situação muito, muito difícil no relacionamento, então existe mágoa, não tem como não evitar a mágoa, né? Você tem que sentir a mágoa, daí você trabalha com ela, você processa, existem técnicas para trabalhar com a mágoa, com a raiva, geralmente nunca guardando, geralmente colocando para fora. O processo terapêutico é justamente esse, identificar, colocar para fora, não negar, mas identificar e trabalhar e processar, e daí gradativamente isso vai abrindo espaço para que eu possa, talvez num segundo momento, perdoar. E o perdão é o pulo do gato. No momento em que eu consigo perdoar, o funcionamento do meu cérebro, que estava muito mais relacionado a mágoa, dor, sofrimento, adrenalina, cortisol, ele passa para uma perspectiva de perdão, de bondade, de longanimidade, de ocitocina, que é esse hormônio que me faz bem. Então, quando nós perdoamos, nós somos os mais beneficiados nesse processo. Mas nem sempre é tão simples assim. Eu sei que dizer, não, perdoa. A pessoa, de repente, ela pode até dizer para si mesma, não, tudo bem, eu perdoo. Mas eu sei que não é tão simples. Às vezes a pessoa tem que entrar na raiva, ela tem que trazer aquela raiva para fora. Né? Você já deve ter ouvido falar da terapia de catarse, ou do grito. Você vai lá e pega uma almofada. Eu já fiz isso muitas vezes na minha realidade. E recomendo, inclusive, que todos os dias a gente faça isso. É mais ou menos como tirar o lixo de dentro de nós mesmos. Então, esse processo que eu desenvolvi, com base nas pessoas que eu tive oportunidade de estar e tal, ele tem um momento em que a gente coloca, geralmente entra em contato com emoções, com frustrações que nós temos e que acumulamos, se não trabalharmos, na nossa própria realidade. No nosso dia a dia, invariavelmente, a gente vai passar por situações que geram ansiedade, que geram sofrimento, que geram frustração no trânsito. Não sei se está fazendo sentido. Se está fazendo sentido, manda um coraçãozinho para que eu possa compreender que está chegando do outro lado da minha informação. Mas a ideia é basicamente essa. É como que eu posso, então, sair da estagnação para o movimento. Como é que eu posso sair da mágoa, da dor, do sofrimento, passar para o perdão? Eu sei que esse é o mundo ideal. Nem sempre é tão fácil. Existem sim estratégias que nós podemos utilizar para fazer essa passagem. Então, negar nunca é uma boa estratégia. A aceitação, ela é a base da transformação. Quanto mais eu aceito, maior é a possibilidade de que aquilo passe. É impressionante, né? Quanto mais eu não aceito, mais aquilo permanece. Aquela situação de negação, de dor e tal, etc., ela se perpetua. E ela se perpetua por quê? Porque mágoa, dor, sofrimento, está tudo relacionado a esse mesmo sistema no meu cérebro que da onde está o mecanismo de luta, fuga, preservação, medo. E está tudo ali girando, então eu continuo quase que num atoleiro, né? Num atoleiro psicofisiológico, sem conseguir sair daquilo. Mas quando eu começo a mudar, e exige coragem, para nós perdoarmos, exige coragem. Porque o nosso organismo, ele tende... recebi alguns corações ali, o pessoal está entendendo, show de bola. Porque o nosso organismo, ele entende que se eu perdoar, eu vou abrir novamente meu coraçãozinho. E de repente, nada pode me garantir que eu não vá levar novamente um gancho de direita. Então, é difícil confiar novamente depois de nós passarmos por situações traumáticas. Mas a vida, ela não vale realmente muito a pena quando nós estamos enclausurados dentro dessa perspectiva de mágoa, dor e sofrimento. É como se nós estivéssemos dentro de um filme de terror, sem poder sair de dentro desse filme. Imagina você foi trancado em uma sala de cinema onde está passando um filme de terror, né? Se você não gosta de filme de terror, eu particularmente não é o que eu mais gosto.
Então você está lá dentro de um filme e você não consegue sair daquilo. Mas até mesmo quem goste, né, de filmes de terror, imagina você 24 horas em uma sala de projeção onde só passa esse filme, esse filme, esse filme. E normalmente as nossas ideias são repetitivas, né? Ele me traiu, 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 ou ela me traiu, ela me traiu, ela me traiu. E você não sai daquele processo. E você só vai reforçando esse mecanismo. Então, para que eu consiga superar isso, eu tenho que abrir mão disso. Eu tenho que confiar que mesmo abrindo mão da minha mágoa e da minha dor, a minha vida vai ser melhor. Porque, na verdade, nós nos prendemos à mágoa e nos prendemos à dor porque achamos que nos prendendo à mágoa e nos prendendo à dor, eu não vou passar mais pela mágoa e pela dor. É meio absurdo, né? Mas eu me prendo à mágoa e à dor, porque me prendendo à mágoa e à dor, eu acho que eu não vou mais passar pela mágoa e pela dor. Mas, na verdade, eu estou me prendendo à mágoa e à dor. O que eu preciso é bola para frente. De repente eu preciso trabalhar minha raiva, colocar para fora, vou fazer atividade física, vou trazer essa energia para mim, não vou permitir mais que a minha energia que estava sendo sugada por pensar em alguém que não vale a pena. Imagina, estou eu pensando lá numa pessoa que não merece nem que eu pense nela. E de repente é a pessoa que eu mais penso. Eu penso 24 horas por dia na pessoa que menos merece a minha atenção. E geralmente, né, você já deve ter feito isso. A pessoa foi lá, a pessoa te machucou e você não consegue parar de pensar na pessoa. É um contrassenso, mas é como o nosso organismo funciona. Então a gente precisa ter esse entendimento que não é algo tão linear. É algo que a gente precisa entender como que o cérebro funciona. Eu não consigo estar bem focando somente na mágoa, me prendendo ao rancor. Eu preciso liberar, eu preciso, ok, bola para frente. Tudo bem, aconteceu isso aqui, o que eu posso fazer? Eu não posso mudar meu passado, mas com certeza eu posso construir um futuro melhor, eu posso construir um outro futuro. E com certeza não é me prendendo à mágoa nem à dor. É olhando para aquilo mais que eu desejo e menos para aquilo que eu tenho medo. Mas exige confiança. Até mesmo você parar no momento presente, eu acho que eu já compartilhei aqui em outros momentos, eu gosto muito de meditar. Meditar faz parte desse processo que eu criei, né? Que é a psicologia cognitiva com base na meditação, né? Com base na mindfulness, que é uma forma de meditação. Então, esse processo que eu construí com base nessas leituras e tal, etc., ele é muito focado na questão da meditação. E para você relaxar no momento presente, invariavelmente é necessário confiar. Porque senão a gente não relaxa. E é engraçado que tudo o que a gente realmente precisa é relaxar no momento presente. Então eu sei que não é todos os dias que é possível, mas eu posso sim, durante a semana, separar alguns momentos para isso e nos finais de semana, ou pelo menos em um dia da semana, reservar um tempo maior onde não necessariamente eu tenha que fazer várias coisas, onde eu posso estar e relaxar no momento presente, o que quer que isso signifique. Talvez isso signifique o quê? Comer de forma silenciosa. Isso signifique andar no horto florestal, andar na rua da minha casa, observando o passarinho na árvore. E a minha mente está lá enlouquecida, ok, eu permito a presença dos meus pensamentos, mas eu me permito também estar no momento presente. Eu confio. A maior confiança que existe, na minha experiência, de um ser humano é se permitir estar no momento presente. Porque nós só nos prendemos à mente porque isso não é um julgamento, tá? Mas isso é uma observação. Nós só nos prendemos à nossa mente e aos nossos pensamentos porque nós temos medo. Então, eu estou lá andando na rua e está um dia bonito, e tem sol, e tem o vento, e tem passarinhos, e está show de bola, mas eu não consigo deixar de pensar nos meus problemas. Porque no fundo eu acho que eu pensando nos meus problemas vai ser melhor para mim. E no fundo eu precisaria o quê? Simplesmente relaxar. Assim, tudo bem, deixe os pensamentos, deixe ser, deixe estar, né? Deixe os pensamentos ocorrerem e eu vou confiar no momento presente. Então essa, obviamente, é um processo, mas ele é possível. Se é possível comigo, que tenho uma história
uma adolescência com vários problemas, uma mãe que teve um surto psicótico quando eu nasci, eu saí de casa com 18 anos, fui morar em outro país, já usei vários tipos de drogas, etc. Só estou dizendo que se foi possível para mim, é possível, né, para outras pessoas também. Então passei por uma vida bastante conturbada em vários momentos, mas sem dúvida compreendendo que se eu ampliar a minha consciência, se eu conseguir confiar nesse momento presente, nas coisas que estão acontecendo, vai dar boa, que eu vou estar seguro, que a vida vai tomar conta de mim, e realmente essa é a minha experiência. Às vezes a minha mente está aqui surtando, né? Meu Deus, não vai dar certo. E quanto mais eu consigo simplesmente estar presente, e não significa que eu me tornei alienado, mas eu estou aqui. Nesse momento, o que eu estou fazendo nesse momento? Nesse momento eu estou fazendo a live. Ok, então eu vou permanecer fazendo a live. Nesse momento eu estou limpando a minha casa. Então, ok, vou limpar a minha casa. Nesse momento eu estou conversando com um amigo. Ok, eu vou me dar a esse momento de conversar com meu amigo. Então, esse se permitir é fundamental. E mais eu me permito, mais existe uma benignidade ao nosso redor. Apesar de ter tantas coisas erradas nesse mundo, a minha experiência é que existe algo muito bom também, ao mesmo tempo, dentro de nós. E que esse algo, ao mesmo tempo, muito bom dentro de nós, quando nós passamos a confiar nisso, quando nós vamos, aquela vozinha lá dentro de nós e nós vamos confiando nisso, esse algo vai nos conduzindo, esse algo vai criando sincronicidades, as coisas vão acontecendo. E também, de uma perspectiva um pouco mais pé no chão, nós nos tornamos mais ligados naquilo que vai nos fazer bem. Então, se eu estou olhando para a perspectiva e confiando, de repente passa o cavalo encilhado e eu vejo. Agora, se eu estou lá só embotado no meu medo, passa o cavalo encilhado e eu não vejo. Mas eu acredito que não é só essa questão de que nós vemos as coisas quando nós estamos confiando na vida. Quando nós confiamos na vida, a vida reflete essa confiança na forma daquilo que nós precisamos. E daí é muito louco, porque daí a vida passa a ser uma grande aventura. Como dizem os hindus, né, eu morei na Índia, passa a ser uma brincadeira. Para eles chamam a vida de lila, né, que quer dizer brincar, to play, quer dizer brincar. E a vida, ela é uma brincadeira, mas quando a gente consegue confiar. E não significa que não vão acontecer coisas ruins à nossa compreensão, mas quando a gente consegue confiar, até mesmo aquelas coisas ruins passam a fazer sentido. E a gente compreende que aquilo que a gente passou, aquela separação, aquela traição, aquela perda de alguém que puxou o meu tapete lá no ambiente de trabalho, eu fui demitido, isso e aquilo, tudo isso, na verdade, foi bom, foi extremamente bom. Para finalizar, né, eu tenho falado bastante sobre a perspectiva também daquilo que eu vivi. Em 2018, eu perdi todos os meus trabalhos. Eu era coordenador de pós-graduação, eu era professor de várias disciplinas dentro de uma instituição de ensino superior, eu era psicólogo responsável por uma outra instituição de ensino, trabalhava no estado todo. De repente, teve um cataclisma no mercado educacional e eu fui demitido. Fui demitido de todos os lugares e eu já estava saindo de uma separação, então a minha terceira separação. Imagina o sentimento de, tem alguma coisa errada comigo, não é possível. 3 casamentos que não deram certo. E agora eu perdi todos os meus trabalhos. Então assim, é o fim da linha, é o fim do poço, né? É o fundo do poço. Mas hoje, olhando para aquela perspectiva, onde eu também deprimi, onde eu fiquei com 20 quilos acima do que eu tenho hoje, em algum momento eu decidi que eu não ia permanecer naquele lugar e que eu ia retomar as coisas que eu mesmo já tinha ensinado, porque casa de açougueiro, espeto de pau, né? Naquele momento ali, eu esqueci completamente das coisas que eu ensinava e fiquei só lá me vitimizando. Então, a partir do momento que eu disse, não adianta ficar aqui culpando o universo porque eu fui demitido, porque meu casamento se desfez, porque por isso e por aquilo, vamos para frente. E daí eu tive que, com sobrepeso, com dificuldade, até para fazer atividade física. Pelo sobrepeso era difícil, tinha dor no pé, dor aqui, dor no quadril, dor em tudo que era lugar. Mas esse desejo daí de superar aquilo fez com que eu fizesse esses movimentos. E no fazer o movimento, eu ia gradativamente me sentindo melhor. E daí, é treino. Daí é treino, gradativamente as coisas vão melhorando e chega um momento em que você, então,
definitivamente pode se sentir grato por tudo o que aconteceu. E sem demagogia, eu sou extremamente grato por ter passado por mais aquela dissolução daquele relacionamento, né? Daquele casamento. Eu não casei para me separar. As 3 vezes que eu casei, eu não casei para me separar, mas, ok, beleza. Também me sinto grato por aquelas demissões. Na verdade, a vida depois ela veio meio que na loucura e tal, e as coisas que eu precisava aconteceram. Aquele local de trabalho se tornou, né, acabou e tal, mas outras coisas surgiram e que hoje fazem mais sentido. Então, hoje eu sou mais pleno e mais realizado do que lá atrás, antes daquela tragédia, das tragédias que aconteceram, onde eu compreendo que até mesmo as tragédias, quando a gente confia, quando a gente consegue confiar, e também não é sempre que a gente confia, também tem os meus momentos de não confiar, mas eu olho para dentro de mim até entrar em contato com esse algo que me ajuda a confiar. E nessa confiança, a vida ela vai também se moldando, as coisas vão acontecendo. E eu acredito que esse seja um excelente caminho para também superar a depressão. Para finalizar, quero fazer uma breve vivência com uma das partes dessa técnica que eu criei, desse método, né? Esse método tem 6 partes, sendo que cada parte tem 3 minutos, então assim, são 20 minutos ao total que eu idealizei, porque assim, eu vejo que as pessoas mais de 20 minutos elas não conseguem muito se dedicar a uma coisa para elas mesmas, né? Nessa vida louca. Então eu vou mostrar somente uma das partes, que é a parte final, que eu chamo de luz dourada, que tem a ver com esse amor incondicional. Então eu fecho o processo direcionando o pensamento, através de um processo de imaginação, para esse amor incondicional. E quanto mais a gente consegue se relacionar com isso, mais nós somos beneficiados. Se você conseguir amar até o teu inimigo, o teu coração se torna blindado. Se até o teu inimigo você conseguir amar, você, né, estou parafraseando aqui Jesus, né? Mas se até você conseguir amar o teu inimigo, você encontrou um estado no qual praticamente as coisas não te atingem. Não é que não te atingem, mas você transforma a dor em amor. Você transforma o medo em confiança. É quase como um processo alquímico. Mas eu acredito que nós estamos aqui justamente para isso, para aprendermos a transformar as coisas, de maneira que nós tenhamos então uma vida plena. Beleza? Então, para fazer essa vivência é muito simples. Eu vou pedir que você se sente, se você não estiver ainda, que você traga a tua mão aqui na altura do teu umbigo e vou pedir que você feche os olhos junto comigo. Faz uma respiração um pouco mais profunda, exala, inspira novamente, exala, uma última inspiração, exala. E agora traz a tua atenção para o lado esquerdo do peito, onde está o teu coração, e imagina que dentro do teu coração se acende uma luz dourada. Imagina que essa luz dourada ela vai expandindo dentro do teu coração e iluminando o teu coração por dentro. Que essa luz agora não só se contém dentro do coração, mas que se expande envolvendo o coração, se expande mais ainda em direção ao órgão adjacente, que é o pulmão, se expandindo para a parte superior, pescoço, queixo, boca, nariz, olhos, até o topo da cabeça. Então imagina a parte superior toda do teu corpo iluminada por essa luz que provém de dentro do teu próprio coração. Imagina agora essa luz também se expandindo para a parte inferior, os órgãos internos, cintura, coxas, joelhos, até os dedos das pontas dos pés. Imagina essa luz dentro de você, de cor dourada, se expandindo agora em direção às pessoas que estão mais próximas de você, fisicamente falando, dentro da tua casa, do teu trabalho, onde quer que você esteja agora. E permita que essa luz envolva essas pessoas, independente de você estar bem ou não com essas pessoas. É como se você estivesse derramando luz sobre essas pessoas.
Permita agora que essa luz dourada, ela envolva não somente esse local onde você está, mas o bairro da cidade que você está. Imagine as ruas como se você estivesse emanando luz sobre o teu bairro. Agora imagine que essa luz se propaga rapidamente por toda a cidade que você está. Você pode até visualizar um mapa, né? Imagine então agora todo o estado da federação, né, do Brasil, qual é o estado que você está. Imagine o teu estado sendo coberto por essa luz dentro, que sai de dentro de você. Imagine agora realmente o Brasil todo sendo envolto por essa luz que sai de dentro do teu coração. Todo o nosso continente, América do Sul. E agora, por sua vez, imagine toda a Terra sendo envolta pela luz que sai de dentro de você. Imagine a Terra sendo envolvida então por luz. E nessa Terra que nós habitamos, todas as pessoas são alcançadas por essa luz. Independente de raça, credo, cor, origem, nacionalidade. Independente de qualquer coisa, permita que essa luz se derrame sobre todas as pessoas, montanhas, plantas, oceanos. Conecte-se com todas as coisas por meio dessa luz. Se conecte. Inspira, faz uma respiração profunda. Exala. Mantenha com você essa lembrança. Retorne essa luz gradativamente em direção a você mesmo, dos quatro cantos da Terra, do universo. Novamente essa luz se concentra dentro do teu coração, mas ela agora não se apaga, ela permanece acesa na forma de uma pequena luz dourada, que irá com você onde quer que você for. Eu vou contar até 3, em 3 você pode abrir os olhos. 1, 2, 3, pode então abrir os olhos. Então, espero que tenha sido bom para você, que tenha sido bacana. Envia nos comentários se teve alguma dúvida, se você deseja, se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer sobre depressão. Manda lá no direct para mim que eu terei prazer em responder. Agradeço demais a presença de vocês hoje, dos corações. E lembrando que na próxima segunda-feira estarei de volta. Se essa live de hoje fez sentido, isolamento social, compartilha de repente com alguém que esteja passando por essa circunstância. Isso vai ajudar a pessoa e vai ajudar também o nosso trabalho. Tá bom? Um beijo no coração e vejo você na próxima segunda-feira ainda falando sobre depressão. Estamos numa maratona aí sobre depressão. Hoje falamos sobre isolamento social e depressão. Um excelente final de semana e até a próxima segunda. Tchau, tchau.